Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Sabe, queridos, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para o início da nossa história, a gente começa a ver logo no começo desse capítulo uma batalha bem difícil. Eu não sei se hoje, se esses dias você tem enfrentado uma batalha. E quando eu falo dessa batalha, eu falo de uma batalha contra o nosso adversário, Satanás. Se eu chegasse agora e dissesse para vocês que Satanás, ele mexe com você porque ele sabe que mexendo com você está mexendo com Deus. E todas as vezes que eu falo isso, eu lembro das mães que entram numa situação difícil, mexa com o filho de uma mãe, né? E eu fui pesquisar um pouco. Eu queria entender o que é tentação. O que é tentação? Tentação é o impulso para a prática do pecado e de algo não recomendável. Quando eu vejo o nosso irmão contando a experiência, eu disse: mas está certinho do que eu fui pesquisar. Porque geralmente as coisas que não são recomendáveis por Deus, o inimigo ele toma posse e apresenta diante de você, porque ele conhece os meus desejos, os meus gostos, as minhas ansiedades. Ele sabe onde eu sou fraco, onde eu sou forte. Ele nunca vai lhe tentar. Quer ver? Observe. Ele nunca vai lhe tentar naquilo que você não cai. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que você é forte naquilo ali. O diabo não te oferece de princípio, quem sabe, um caixão, mesmo que a sua conduta te leve à morte, mas ele não te apresenta um caixão. Ele te apresenta um jardim florido, cheiroso, uma cama bonita, para que você ache que você está seguro, mesmo fazendo algo errado. Percebam que quando nós, seres humanos, começamos a nos encaminhar para algo que não devíamos fazer, o que é que vem à nossa mente? Não, ninguém vai saber. Vai ficar só entre eu e essa pessoa. Vai ficar somente escondido. Eu não vou contar para ninguém. Eu vou levar para o meu túmulo. E eu começo a imaginar que muitas vezes nós nos detemos diante da tentação. Nós nos aproximamos da tentação. Nós olhamos para a tentação e achamos bonito. Nós achamos a tentação gostosa. E muitas vezes Satanás coloca coisas gostosas diante de nós, porque ele conhece o nosso paladar.
Ele conhece o nosso desejo, o nosso coração. Ele sabe aonde Ele vai tentar a mim e a você. E quando a gente começa a imaginar essa cena lá no Jardim do Éden, um lugar perfeito, mas que Deus chamou as suas criaturas, Adão e Eva, e disse: façam o que vocês quiserem, mas não se aproxime desse lugar. Porque, queridos, quando nós nos aproximamos da tentação, nós estamos correndo um risco tremendo, gigantesco, de cair na tentação. Eu não sei se eu falei aqui, mas um amigo nosso, meu, Danilo, inclusive, nós viajamos para cá e ele tem a chave da nossa casa lá. Ele vai lá olhar a casa. E um dia, falando de adultério, ele disse assim: eu sou imune ao adultério. Assim, ó, da igreja. Um homem que você olha assim e diz: nossa, a gente brinca, né? A gente diz: se esse não for para o céu, ninguém vai. Mas o diabo, queridos, ele não consegue entrar na nossa mente, mas ele ouve as nossas conversas. E quando ele me contou isso, meu filho, ele disse: você não viu não a natureza se rebelando, uma turbulência grande? Ele disse: por quê? Ele disse: ele convocou todos os capetinhas do universo, e ele, a partir daquele momento, ele ia me mostrar que você não é imune a coisa nenhuma. Ele disse: está repreendido. Com 2 meses ele adulterou. Até hoje vive uma vida terrível. Sabe por quê? Porque nós olhamos para o que é proibido. Nós admiramos o pecado. E o pecado para você pode ser diferente para mim. O que é que a Bíblia diz? Fugir de quê? Da aparência do mal. Por que Eva não fugiu? Por quê? Sabe, queridos, não se distraia com o pecado. Não se distraia. É muito perigo. É muito arriscado. E foi justamente o que aconteceu com Adão e com Eva, principalmente com Eva. Nada contra as mulheres. Mas as mulheres muitas vezes são muito inocentes. E Eva naquele dia parece que deu uma aula de inocência. Ela foi caminhando, distraída, observando, sentindo, quem sabe, ali o cheiro das flores. E quando ela menos espera, ela estava onde? De frente da tentação. De frente para o lugar que Deus disse que ela não devia estar. Nem perder tempo, porque diante da tentação você perde tempo. Perde tempo de fugir, perde tempo de estar seguro, perde tempo de não estar em contrição com Deus, perde tempo de não estar na sua casa, cuidando da família, perde tempo de às vezes estar evangelizando para ganhar almas para o reino de Deus. Não se distraia com a tentação. Não dê ouvidos a Satanás. Sabe, o nosso adversário, ele é muito sagaz. O nosso adversário, ele é muito astuto. O nosso adversário, ele vive bramando como um leão, procurando o quê? A quem possa devorar, tragar. Porque ele sabe que dependendo da situação que ele lhe coloca, é uma situação que é um caos tremendo. Eu conheço pessoas, amigos, de tantos lugares que a gente já andou, de tantos lugares que eu já vivi, de tantos lugares que eu conheci, de tantas semanas de oração que a gente faz e as pessoas vêm conversando.
Eu conheço pessoas que dizem assim, sabe, Elias, parece que uma coisa é um karma. Eu errei, eu pratiquei o pecado e parece que ele está entranhado dentro de mim. Sabe por quê? Porque o inimigo, quando ele lança você para praticar o pecado, na realidade ele quer jogar você no fundo do poço. E depois que ele consegue, ele agora começa a divulgar para você mesmo que você não vale nada, que você não presta, que Deus não te ama, que você não vai para o céu, e que as pessoas vão saber, e que vai ser uma vergonha. Ele agora começa a te acusar daquilo que ele pediu para que você praticasse. Sabe, amigos, Eva se distraiu com o pecado. Eva se distraiu diante da tentação. Eva se distraiu diante da árvore proibida. Será que Deus não estava vendo essa cena? A Bíblia diz que Deus vinha conversar com Adão e Eva quantos dias por semana? Todos os dias. E eu pergunto agora, quantos dias Deus tem conversado com você? Está vendo que a gente às vezes nem responde? Todos os dias. Mas nem todos os dias a gente conversa com Deus. Aí começamos agora a viver uma situação que a gente meio se acusa. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus não me ama mais. Por que Deus não fala comigo? Simples. Você não conversa com Ele. Você não fala com Ele. Você não abre o seu coração para Ele. Eu penso isso todos os dias. Por que muitas vezes nós pedimos a Deus algo que aparentemente a gente acha que é bom, e Deus diz assim, não. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o alfa e o ômega. Imagine você, igreja da 41, Deus olhando para você, dizendo, olha, eu sei tudo de você. Eu sei o seu início, eu sei onde você está, eu sei o que você está pensando, eu sei quais são os seus projetos, eu sei que ninguém sabe o que você quer, mas eu sei. Não faça isso. Não converse desse jeito, não olhe para isso, não ouça essa música, não vá nesse lugar. Sabe, amados, aí eu fico pensando, Eva e Adão comeram para a sua própria destruição. Adão poderia muito bem ter dito para Eva, mas por que você fez isso, se Deus não mandou? Porque muitas e muitas vezes nós colocamos a nossa própria vontade diante da ordem do Senhor. Não, Deus, eu sei que é errado, mas eu quero. Eu fico muito triste quando vejo pessoas que dizem, sabe, eu sei que eu estou errado, mas eu não quero ir para a igreja agora. Depois, amanhã, quem sabe? A gente tem essa mania de as coisas de Deus nós deixamos para amanhã. E o que massageia o meu coração, a minha mente, eu quero fazer hoje. Hoje. Eu tenho um amigo que ele diz assim, eu já sonhei com o diabo me tentando. Eu nunca tinha visto isso. Eu digo, você sonhou? Ele disse, sonhei, o diabo dizendo, amanhã você vai fazer isso, isso e isso. Eu disse, aí, ele disse, eu fiz. Eu digo, rapaz, você planejou junto com Satanás. Ele disse, infelizmente. Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido. Me pergunto que fruto é esse que eu não sei. Mas ele mastigou junto com Eva um fruto que era o início da destruição deles e da humanidade, pelo menos por enquanto. Você está comendo o fruto que o diabo te oferece. Quem sabe você tem vindo aí essa semana de oração, mas sabe lá o que está passando na sua cabeça?
Quem sabe você tem vindo todos os dias e você diz assim: eu prometo que eu não vou perder nem um dia. Mas sabe lá para onde você vai quando você sai daqui? Sabe lá o que você está ouvindo simplesmente no carro que você dirige? Sabe lá as mentiras que você está contando para a esposa, para o marido, para os pais? Eu estou indo em certo lugar. Mentira? Você não está. Porque você está se alimentando das tentações de Satanás. Jurisdição de Deus e do diabo. Imagine que desse lado aqui é onde o inimigo traça todos os planos para que você caia nas ciladas, nas tentações, nos buracos. Do outro lado de lá é onde Deus está olhando para você e com o olhar dele dizendo assim: não faz isso. Isso não vai ser grande, é uma batalha, irmão. É um conflito. É um grande conflito entre Deus, o Pai, e Satanás, adversário de Deus. Para quem você vai dar ouvido? Para Deus ou para Satanás? Para onde você vai correr? Para os braços do inimigo? Ou correr para os braços de Deus e dizer assim: Senhor, me ajuda? Quantas e quantas vezes nós estamos nos preparando para o pecado? Porque não venham me dizer que pecado é assim, aconteceu. Não, ele é alimentado. Você olha, você deseja. Lembra de Davi? Olhou Betseba, nossa, ele começou a partir daquele momento a planejar o que faria para ficar com aquela mulher. E ele sofreu, ele fez o povo sofrer. Irmãos do céu, eu já acompanhei igrejas que se afundaram porque dentro tinha uma cama com pecado escondido debaixo do tapete, com pecado escondido, só ele. E a igreja sofre, a igreja padece, a igreja não cresce, se prega evangelhos, e quando o arcanjo é retirado, a igreja começa a crescer. Porque quando o inimigo ele tenta e você cai, ele não quer que você caia sozinho. E vai ou não vai, você quer contar para alguém. E você não sabe que aquele alguém está sendo preparado por Satanás, porque ele vai lhe usar para levar você, para fazer aquela pessoa que sabe praticar o mesmo pecado. Eu não sei para quem eu estou falando hoje. O Mongério e a Neta estavam lá em casa e eu precisei me retirar, e eu entrei no meu carro e disse: Senhor, eu devo pregar isso mesmo hoje na igreja. Eu não conheço as pessoas ainda da minha igreja, eu não sei nem o nome de vocês todos, mas eu sei, se vocês decidirem ficar do lado de Deus, você será muito forte. Você vai olhar para o inimigo e dizer: sai daqui, porque eu não vou nas suas conversas. Satanás deu alimento para a destruição de Adão e Eva, mas Deus, um dia, Ele deu alimento para a nossa salvação. Amém. Que alimento foi esse? Quando Ele originou ali a Santa Ceia, e Ele deu o vinho e o pão, e Ele disse: quando vocês tomam desse vinho e bebem esses cálices, vocês estão mostrando para a humanidade que significa o meu sangue, que será derramado, que será repartido para a salvação de vocês. Amém. Sabe, queridos, como vencer a tentação? Como é que você vence a tentação? Buscando Deus tem que forçar. Revestindo da armadura de Deus. Tem uma música até que você me fez lembrar: busca primeiro o reino de Deus. E o que mais? E toda a sua palavra. Você se alimenta da palavra de Deus. Aqui é o pão da vida. Aqui
Aqui é um radar para que você se liberte, se desvie das coisas que o inimigo coloca dentro de você. Se alimente das coisas de Deus. Quando a tentação vier, responda igual Jesus disse lá no deserto: está escrito, afasta-te de mim, Satanás. Um dia um amigo do meu pai, a sua esposa, a minha irmã conhece o irmão Gabriel, falecido, já dorme no Senhor. E a irmã Lourdes, e o pessoal dizia assim: olha, esse casal, quando anda com teu pai e com a tua mãe, parece 4 irmãos, porque vai parecer assim. E a irmã tocava acordeon, e era uma mulher de Deus, um casal de Deus, e ela veio a óbito. E eu lembro, eu era criança, eu lembro quando, depois do sepultamento, meu pai me disse assim: Gabriel, vamos dormir lá em casa? Ele disse: não, eu vou dormir na minha casa, na minha cama, e não vai acontecer nada, fique tranquilo. Ele foi para casa. E o irmão dele tinha vindo para o sepultamento da cunhada, estava dormindo no outro quarto. E a irmã Lourdes era bem forte. A irmã Lourdes era assim, uma pessoa sensacional. E ela tinha uma mania quando ela ia deitar. Ele disse: olha, eu sempre deitava primeiro. E ela, como era bem fortezinha, ela vinha depois do outro lado. E quando ela deitava, a cama fazia um barulhinho, aquelas camas de mola. E eu sempre dormia sem camisa, dizendo com ele. E ela colocava aquela mão quentinha em cima do meu peito. Ele entrou no quarto, ele se ajoelhou, orou, apagou a luz. Ele disse: olha, eu só dormi de luz apagada. Eu até já me acostumei, né? Dormir de luz apagada, porque a Nilda só dorme com a luz apagada. E ontem não tinha nem como acender, porque a gente chegou lá no xixi, estava tudo no escuro. Eu disse: e agora? Ela disse: vai dormir no escuro. E o Gabriel deitou, e ele orou. E ele disse que no silêncio, o irmão dele dormindo no outro quarto, ele sentiu que alguém sentou na cama dele e fez assim. Aí ele estava sem camisa, como de costume, e de repente a mão colocada no seu peito, aquela mão quente. E ele disse: eu nem sei se tinha mão mesmo, mas eu senti. E eu gritei assim: afasta-te de mim, Satanás, porque eu estou coberto com o sangue de Cristo. Irmão dele: o que é, Gabriel? Ele disse: vá dormir. E o Satanás foi expulso daqui. Fugir da aparência do mal. Quando a tentação bater ao seu coração, você tem que dizer o quê? Não, não, não. Lembra? Quando a tentação bater ao meu coração, eu digo não, não, não. É assim, Senhor. Você já cantou muito isso, né, Senhor? Sabe, queridos, muitas vezes o inimigo lhe apresenta algo para que você vá, pegue, se afaste de Deus, seja envergonhado, porque o inimigo ele mostra coisas lindas, mas depois lança você no fundo do poço. E ele diz: é aí que eu quero que você fique. Aí aparece a figura de Deus e disse: não, aí é o início da minha providência para a tua vida. Glória a Deus. Eu morava em Capim Grosso e eu encerro com isso, só para vocês terem uma ideia. Nós estamos contando muitas experiências, né? O Brandão conta dele, todo dia me surpreende, então eu preciso contar isso para vocês. O que é que você tem ensinado para os seus filhos? Nós estamos na semana de jovens. Você senta com ele, você prega para ele, você canta com ele. O que é que você está fazendo? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará. Eu tenho 2 filhos, um se chama Júnior
e o outro Taylor, Jackson Taylor. Júnior, cantor da igreja, vocês conheceram, e o Taylor, policial em Salvador, a capital mais violenta do Brasil hoje, pior do que o Rio de Janeiro. E um dia eu estava ali, estava conversando com um outro ancião da igreja, do bairro Oliveira, e eu vi que uma moto chegou na frente da casa. E quando eu olhei, era o meu sobrinho, filho do meu irmão, chamado Neto, pilotando a moto, e o meu filho na garupa. E eles desceram, começaram a conversar. Eu achei estranho, estava olhando para o irmão, conversando com ele, mas com o ouvido lá fora. E eu pensei, aí tem coisa. E naquela noite, era um sábado, naquela noite, me permitam o que eu vou falar aqui e o nome da banda. Tinha uma banda muito famosa no Brasil, chamada Calcinha Preta. Eu acho que muitos aqui já viram falar. Era um sucesso. E de lá de casa se ouvia tum, 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 tum. Eu saía assim, era aquele, eu não sei, nunca fui, nem vou nunca em encontros dessas bandas musicais, aqueles raros, aquele negócio. A cidade estava povoada, todo mundo agitado. E aí o Neto olhou para o Taylor e disse assim: vai lá. E eu, vai lá onde? Fala com ele. Aí ele deixou o capacete. Não, ele levou o capacete. Faz de conta que eu estava aqui. O irmão ali, ele passou no meio. Botaram: tudo bem, pai? Eu, tudo bem, meu filho. Ele foi lá, tomou água e voltou. Aí o Neto olhou para ele e disse: tu falou com teu pai? Ele disse: eu não tenho coragem não, rapaz. Aí ficou. Aí o Neto disse: vai embora aqui, vai lá, fala com ele, ele vai deixar. Aí ele passou de novo, foi, pai. Aí tomou água e voltou. Ele disse: está próximo, não deixa ele passar. Daqui a pouco ele foi lá de novo para tomar água. Quando ele foi passando, ele: pare! Que sede é essa, rapaz? Você já foi lá, já voltou, vai de novo. O que você quer? Ele disse: eu não sei se o senhor deixa. Eu disse: eu não sei se você vai me perguntar, mas que eu vou deixar, amor. Ele disse: o senhor deixa mesmo. Eu digo: deixa. Olha, pai, eu disse: deixa, rapaz, peça. Está precisando de dinheiro? Não. Você quer alguma coisa? Eu quero. Então fala. E o irmão olhava para ele assim, ele disse: sabe, geralmente quando a gente vai pecar, irmão, a gente fica uma vozinha melosa, não é? Ele disse: sabe, pai, o senhor ouviu falar? Eu disse: de quê? Da banda que está aí na cidade. Deixou lá, claro, está passando na rádio, todo mundo conversa isso. Ele disse: o senhor deixa eu ir lá olhar de fora, assim, só um pouquinho? Eu disse: claro que eu deixo, filho. É essa besteirinha que você quer? Eu deixo. Aí eu disse: só tem um porém. Você não precisa ficar só na entrada. Porque você vai entrar, vai ter que pagar o ingresso. Mas eu quero que você vai fique lá bem pertinho do palco, observando, se alimentando. Porque é assim que Satanás faz. Ele arma um palco bonito para você se alimentar com coisas que vai lhe levar para a destruição. Eu disse: mas antes de você ir, chame seu sobrinho, seu primo. Aí eu ouvi que ele foi lá e disse: papai quer falar com nós dois. Aí ele disse: o que será que ele quer? Eu não sei, mas aí ele disse: você mandou eu ir perguntar se ele deixava, e ele disse que ele disse que deixa. Sério? Como é que um ancião de igreja, o filho quer ir com uma banda mundana, e ele disse que deixa aqui? Aí eles chegaram e ficaram perto de mim, e eu disse: vocês vão entrar, vão ficar lá perto, vocês vão assistir o show, vão participar, depois vocês voltam a dizer. Sério? Sério. Mas espera aí um pouquinho. Saí, fui lá na sala,
abri um armário que tinha. Eu sempre fui munido de folhetos. Eu peguei um bolo de folheto. Peguei a metade, entreguei para ele e a outra metade para o outro. Eu digo, vocês vão entrar no show, vão ficar perto do palco e vocês vão dizer assim: Jesus te ama, toma um folheto. Jesus quer salvar você, toma um folheto. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor está doido? Eu digo, não estou não, filho. Claro, depois eu sentei com eles e conversei com eles. Semana passada eu estava conversando com o neto, por um motivo especial. Tanto o neto como o meu filho estão fora da igreja. E um dos pedidos que eu coloco ali, eu falo para Deus: Senhor, você sabe todas as coisas, traz o meu filho de volta. Tem tempão que ele está fora da igreja. Vez em quando ele manda mensagem: Pai, o senhor está bem? Ora por mim. Eu disse: filho, eu nunca esqueço de orar por você, porque, irmãos queridos da minha igreja, quando você está afastado de Deus, lembre-se que tem alguém orando por você. Pode ser você quem for, tem alguém orando por você. Lembra-se de Natos Portugal? Tem alguém orando, e a gente sente. Uma das figuras principais da nossa vida são as nossas mães. E eu desafio alguém a dizer que uma mãe não ora pelo seu filho. O pai ora, mas a mãe ora muito mais, porque ela carregou ele no ventre, ela dedicou ele para a obra de Deus. E muitas vezes nós nos afastamos, porque entramos na sala da jurisdição de Satanás e deixamos Deus esperando, porque ele nunca vai vir lá para tirar você. Ele vai esperar que você saia e venha ao encontro dele, mesmo aos pedaços. Será que nessa noite eu estou diante de alguém que está com a vida toda destroçada? Satanás pegou a sua vida e jogou você na lata do lixo. Mas eu quero dizer para você e para nós: ainda dá tempo. Amém. Ainda dá tempo. Porque se nós acreditarmos, mesmo que estivermos no leito de dor, sofrendo, nos últimos instantes, nos últimos minutos da nossa vida, Deus ainda tem um plano de salvação. Amém. É muito lindo isso. Por mais que a gente mergulhe no pecado, nas coisas erradas, Deus está dizendo assim na nossa consciência: irmão, volta. Eu tenho algo melhor para você, volta. Eu queria que vocês, que nós saíssemos hoje para a nossa casa, dizendo assim: Senhor, eu preciso recomeçar. Amém. Eu preciso me afastar do que é ruim, do que é morte, do que é destruição. Querida igreja, lembre-se que muitas vezes nós pecamos e fazemos outras pessoas sofrer com o nosso pecado, com a distância de Deus. Eu vou chamar uma música agora, os meninos vão cantar. Eu quero que você medite nessa música. Ele estava ali e falou assim para mim: esse menino aqui eu já carreguei no colo. Hoje não carrego mais, não está muito pesado. Mas ele falou assim: Elias, você vai falar de quê? Eu falei para ele, ele olhou para mim, só com o semblante dele eu descobri que ele já sabe a música. Ele disse: deixa eu ver. Então ouçamos essa mensagem e lembre-se, a música muitas vezes é uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém. Ouçamos.